Tudo bem? Como é que vocês estão nessa tarde maravilhosa aqui do sábado? Deus esteja abençoando todos vocês. Vamos agora ter a nossa palestra já com a nossa amiga Tamires. Já peço a vocês para colocar o telefone silencioso para poder a gente aproveitar o máximo possível desse remédio que vai estar acontecendo aqui. Também gostaria de lembrar sobre a venda de livros. Também temos a cantina lá ali perto da recepção, tá bom? As informações que nós temos também na campanha para a colaboração Amor e Quatro Patas e assistência social já estão acontecendo. Então quem quiser pode estar trazendo alimentos, pode estar doando, como também ração para os pets, tá certo? A nossa programação durante a semana que tem, na segunda-feira, temos o Evangelho Terapia, que acontece às 19 horas, toda segunda-feira, tá? Presencial, aqui aberto ao público. Dia de terça-feira nós temos o Estudo do Oeste, às 20 horas, mais via internet pelo Google Meet. Dia de quinta-feira também nós temos o estudo da obra André Luiz, também via internet, às 21 horas. Na última sexta-feira do mês, às 18 horas, acontece a caravana do Evangelho no Lar. E todo sábado é aberto aqui a partir das 15h30. Para o público, com a vibração que iniciamos, e também temos o atendimento fraterno que também se inicia às 14h30 aqui. Aos domingos, agora, quinzenalmente, nós vamos ter o estudo da mediunidade, vai ser presencial, acontecerá às 14h30, às 16h30, tá? Então vai ser quinzenal, um domingo sim, outro não, vai ser um estudo maravilhoso. E também temos ao domingo, às 19 horas, o estudo das obras Joanas de Ângeles, pelo Google Meet, e também da obra A Gênese, também pelo Google Meet. Quem quiser estar participando desses estudos, fala ali na recepção para poder estar colocando seu nome no grupo desses estudos que estão acontecendo aqui na casa. Vocês viram que é muito estudo, né? Então a gente o tempo todo nos aprimorando, nos dando esse bálsamo de literatura que a doutrina espírita nos coloca a todo momento. Para fazer nossa harmonização, eu vou ler o capítulo 187, Minuto de Sabedoria, do Pastorino, que tem como título: Saiba viver eternamente, buscando estudar e aprender coisas úteis e proveitosas a você e ao próximo. Quando pararmos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Aprenda o mais que puder, em todos os ramos do saber, para iluminar ao máximo o seu espírito. Aproveite todos os seus minutos para aprender, para aumentar seus conhecimentos. Então eu convido a todos aqui, presencialmente, espiritualidade, virtualmente, a elevar nosso pensamento, fechar os nossos olhos, assim desejar. Pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê entendimento para a palestra de hoje, para que possamos tirar um bom ensinamento de tudo que será dito e levarmos para o dia a dia. Jesus, irmão maior, ilumina-nos a estar sempre presente para podermos entender a grandiosidade que é o amor de Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga que aqui estão, irmã Sheila querida que conduz esse trabalho nessa casa de amor e paz. Que possamos estar com nossos corações abertos, serenos, para poder adentrar nos conhecimentos do amor, da paz e da luz que o Senhor Deus nos coloca todos os dias, a todos os momentos.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Iris. Então, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante, saúde e espiritualidade. E eu já peço aos bons espíritos que possam me ajudar nessa tarefa, que eles possam inspirar o meu coração, mas também o de vocês, na recepção dessa mensagem. Meus amigos, eu não falo aqui hoje com a intenção de apresentar para vocês questões complexas a respeito de patologias, de adoecimento, porque não é da minha área. Mas eu falo no lugar de alguém que tem estudado um pouco sobre as obras de André Luiz, esse processo de adoecimento que ele não acomete só o corpo físico, mas ele provém especialmente do espírito. Nós vamos falar hoje aqui da saúde da nossa própria alma, porque quando nós estamos encarnados, nós não temos o que a gente chama de espírito. Kardec ele nos ajuda a fazer essa diferenciação. Quando eu estou encarnado, eu tenho uma alma. Quando eu desencarno, eu sou um espírito. Então, essa alma, quando ela adoece, ela perpassa esse processo de adoecimento para o meu corpo. E aí nós já vamos começar a compreender que toda doença do corpo, ela tem origem na nossa alma. Ela tem origem na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa consciência. Tudo isso faz parte do meu espírito imortal, do material que habita dentro de mim. Só que, estudando também um pouco Emmanuel, lá na sua obra que leva o seu nome, ele vai dizer uma coisa que eu achei muito interessante. Ele, nessa obra, quem gosta de estudar história, vai se deliciar, porque ele traz os aspectos mais históricos. Então, ele vai fazer uma retrospectiva da forma como as pessoas lidavam com a saúde e com o tratamento das patologias e das doenças na antiguidade. E ele vai apresentar, por exemplo, no período da Idade Média, a concepção daquele povo, que aos nossos olhos hoje são mais primitivos do que nós, mas ele tinha ainda uma concepção parecida com as dos egípcios, que era o quê? A doença que se apresentava ali no corpo, ela tinha a sua causa, a sua origem no humor. Para nós, o corpo são as emoções, é aquilo que nós refletimos, é a raiva, é a ira. Então, as doenças, elas tinham como causa isso. E a gente chega no século XIX, com o avanço da ciência, da tecnologia, e aí os médicos descobrem os medicamentos que tratam as patologias relacionadas, por exemplo, com os vírus, as bactérias, e aí eles descobrem como que faz para poder destruir um vírus, destruir uma bactéria, salvar um tecido, salvar um órgão. É claro que a gente não tem hoje a possibilidade de ter a cura de todas as doenças que acometem o corpo físico. Mas grande parte delas nós conseguimos muitas vezes anestesiar ou até mesmo curar com o medicamento. O medicamento é divino? É. Porque provém dos espíritos amigos de Deus que nos intuem ou que intuem os cientistas nessa questão. Então, utilizar o medicamento não é errado. E aí, o que Emmanuel então chama a nossa atenção nesse processo? Ele vai dizer assim, o grande problema se deu quando parou de olhar para as questões que estavam relacionadas com aquele adoecimento e começou a se olhar só para o corpo. Então, se eu consigo tratar um sintoma, tá tudo bem. Na maioria das vezes, o que a gente faz? Tá com dor de cabeça? Toma medicamento. Não é isso? A gente está com dor de estômago, a gente nem reflete sobre ela. A gente toma um remédio para parar a dor do estômago. E às vezes, quando a gente faz uma reflexão a respeito de o que eu comi de errado, e a gente percebe que a gente não comeu nada de errado, mas mesmo assim a gente deixa passar. Porque quando eu tomo medicamento, eu consigo cessar um adoecimento do meu estômago. Mas vamos pensar o seguinte. Joana de Ângeles, lá na obra Momentos de Saúde e de Consciência, ela vai retomar alguns conceitos e algumas ideias da medicina tradicional chinesa. Por quê? Essa é uma medicina milenar. E nessa medicina milenar, o que a gente aprende? Que a emoção ou o sentimento está diretamente relacionado com os nossos órgãos e sistemas e vísceras e diretamente relacionado com o nosso processo de saúde ou de doença. Vou dar um exemplo para vocês. Na medicina chinesa, nós aprendemos o seguinte, que, por exemplo, as dores na região da lombar, elas estão relacionadas com o nosso órgão rim.
medo. Ah, mas eu não tenho medo não, só não sou muito corajosa. Mas você é inseguro? É medo. Você é preocupado? É medo de não dar certo. Na medicina chinesa, o que acontece se elabora uma forma, como é que eu posso dizer, ampla do medo, da raiva, da mágoa, e isso vai se estendendo, como eu falei, nessa questão do medo, para as coisas mais sutis que nós passamos no dia a dia. E aí esses sentimentos, eles vão adoecendo o nosso corpo físico. E é interessante perceber que hoje em dia, a medicina da Terra e os cientistas estão tendo esse olhar que a gente chama de olhar integral, onde eles não compreendem só o corpo, eles observam também outras questões como a mente, a consciência e as emoções. E isso é tão interessante porque hoje nós temos um estudo todo voltado para o que chamamos de psicossomática. Vocês já ouviram falar sobre isso? As doenças que estão no corpo, mas que provêm das nossas emoções. Então significa que a emoção adoece? Adoece. E como que dá esse processo? Aí é que André Luiz ele fala lá na obra Evolução em 2 Mundos. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre patologia na faculdade, eu fiquei assim intrigada. Porque a professora falava de célula, e eu ficava lembrando, meu Deus, mas André Luiz trata em Evolução em 2 Mundos, os primeiros capítulos, ele só fala de célula. E por quê? Porque a célula, ela vai constituir todo o nosso organismo. Eu vejo um coração, esse coração é formado por quê? Por células. E aí o que adoece, quando a gente vê o adoecimento do coração, a gente tem que lembrar que se o coração está doente é porque as células que compõem aquele coração, elas estão adoecidas. Por que é importante a gente se fixar nisso? Porque a partir do momento em que o meu espírito, ele envia uma emoção, um sentimento negativo ou positivo, isso vai impactar diretamente nas minhas células. Impactando nas minhas células, eu posso ter saúde ou adoecimento. Um outro exemplo, a mágoa. A mágoa, ela degenera de tal forma que ela causa o transtorno mais brusco possível para uma célula, que é o de transformar de uma forma tão profunda o DNA dessa célula, a composição dessa célula, que ela começa a se multiplicar de uma forma desregrada e adoecida. E aí, esse é o problema do processo do câncer. O que acontece ali? Aquelas células adoecidas, elas vão se multiplicando, e se eu não tenho um tratamento adequado para conter essa multiplicação, ele toma o corpo. O medo não é a metástase? Quando existe um processo de câncer, o medo não é esse, que atinjam outros órgãos, que atinjam outros sistemas, que ele chegue a um estado que ele não possa ser mais contido, não é esse o medo? Por quê? Porque ele altera de tal forma as nossas células que elas vão se multiplicando de forma muito rápida e adoecidas. E aí quem fala isso é a doutora Kátia Marabuca nos seus estudos. Ela que é uma médica oncológica apresenta para nós essa questão. E dentro dos estudos dela, ela comprova que os pacientes que ela trata de câncer, todos possuíam mágoas que não eram tratadas. Então a gente vai perceber que as doenças do corpo, elas têm origem na alma. E aí André Luiz ele fala da terapêutica, que é qual? Tá, se eu envio uma emoção negativa, minha célula ela recebe, capta e começa a sofrer esse processo de adoecimento ou de impacto negativo, qual é o remédio? A energia positiva, correto? Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas emoções fazem um processo contrário. Eles vão fortalecer as minhas células, eles vão dar a ela a capacidade que elas necessitam para se manter saudáveis e ativas. E quando nós pensamos nesse processo, nós lembramos especialmente das nossas células de defesa, os nossos anticorpos, que são diretamente afetados também pelas nossas emoções. Então, uma vez eu ouvi uma palestra muito interessante de um rapaz que ele tinha conseguido tratar vários e vários episódios que ele teve, acometido pela doença do câncer, e ele tratava só com a conversa que ele tinha com as células. Parece papo de gente que não bate bem das ideias, né? Como é que uma doença tão grave, tão difícil, que afeta a pessoa, a família e todos que estão ao redor, como é que esse cara vai falar que ele tratou conversando com as
células. Aí eu li a André Luiz e eu entendi como é que foi. E aí é interessante porque eu tenho conversado com as minhas células para elas se adaptar ao calor de Piripiri. Porque eu fico pensando assim, sabe? Tem aquele pessoal lá no Polo Norte, nessas regiões frias, que eles andam sem camisa e eles parecem que não sentem frio. Eu fico pensando que um dia eu vou estar aqui com as minhas roupinhas agasalhadas, que eu adoro roupa de manga comprida, e eu também não vou sentir frio. E eu estou tentando convencer as minhas células disso, elas ainda não aprenderam. E aí é muito reflexiva sobre isso, né? Poxa, eu não consigo conversar com a minha célula nem para ela me dar um tempo desse calor. Imagina só curar um adoecimento físico, né? Mas aí eu aprendi com o André Luiz também que a célula ela é um animáculo infinitesimal domesticado. O que significa isso? Nós temos a possibilidade de controlar e domesticar as nossas células. Mas isso vai depender do nosso controle, do nosso autoconhecimento. Por que minhas células elas não estão me obedecendo se eu estou falando com elas? Qual é o meu nível de crescimento moral e espiritual? Eu estou querendo estar num patamar que eu ainda não estou conseguindo. Eu estou querendo dar uma ordem, eu quero que ela agora comece a obedecer os meus comandos. Sendo que eu ainda estou num patamar de crescimento e de evolução que não me possibilita isso. Mas aí qual é a minha preocupação? É que se eu não começar hoje a domesticar esta célula aqui, na outra vida eu também não vou conseguir. E na outra, e na outra, e na outra. Então, quando a gente tem acesso a esse conhecimento, e todos nós aqui estamos tendo acesso, a partir de hoje é lembrar que as nossas células respondem às nossas emanações de pensamentos, de sentimentos e de ideias. Nós podemos sim conversar com as nossas células, eu continuarei tentando convencer as minhas da realidade que eu procuro, porém talvez agora eu não consiga ter esse êxito. Mas quem sabe na próxima vida eu já não consiga vir com elas mais organizadas, com elas mais obedientes, porque elas não são domesticadas. Pensem em vocês. Um animal doméstico, ele é doméstico porque ele pode estar em convivência com nós, seres humanos. Ok. Como é que eu faço para domesticar um animal que já é domesticado? Ele está ali em convívio. Só que aí ele sobe na mesa, né, dele? Ele quer morder o povo. A gente faz o quê? A gente conversa, a gente orienta. A gente dá amor, a gente dá carinho. A gente ensina terapêutica. Aquele animalzinho ali, naquele momento, um pincher, por exemplo, pode ser que ele passe a vidinha toda dele, os 9, 12, 14 anos dele, ele não aprenda. Mas aí na próxima vidinha dele, quando ele voltar, e geralmente os animais eles voltam para a mesma família, aí ele já volta um pouquinho mais ciente das coisas. Ele já volta um pouquinho mais calmo. Porque ele veio naquela condição ali de pincher, talvez, porque em outras vidas ele era um pitbull que foi domesticado a atacar. Quem não sabe, né? Se a Melzinha foi domesticada um dia a atacar e ela está hoje num ciclo familiar onde ela recebe muito amor para que ela possa aprender através daquele amor a ser dócil. Minhas células. Minhas células, durante muitos e muitos séculos, elas aprenderam o quê? A atacar. Porque quando nós, do passado, que assassinávamos, quando nós, do passado, que cometíamos atrocidades, nós fomos adoecendo essa célula. Aí agora a gente quer elas saudáveis, obedecendo aos nossos comandos, sendo que nós desregramos essa célula, sendo que esse animáculo infinitesimal domesticado foi domesticado de forma totalmente equivocada por nós. E aí André Luiz vai falar de uma coisa chamada de memória celular. A célula tem memória? Tem. Diferente da nossa, mas ela tem. Ela tem uma memória tão primordial que, por exemplo, a célula que hoje faz a troca gasosa lá nos meus alvéolos pulmonares é a mesma célula que aprendeu esse processo de troca gasosa lá na planta. A planta não faz a troca gasosa? Ela não pega do ar qual gás? A gente estudou aqui quinta-feira. Gás carbono, e ela joga o que para fora? Nesse momento, primeiro começamos com as bactérias. As bactérias, elas começaram a nutrir o solo para que as plantas pudessem existir. No momento que as plantas elas começam a existir, esse processo de respiração da planta
ela vai dar a nós, animais e seres humanos, a atmosfera necessária para que nós pudéssemos respirar e existir. As nossas células aprenderam a respirar lá na planta. Aprenderam a realizar essa troca de minerais, essa quebra de moléculas na planta, na bactéria. Foi lá que a gente aprendeu. E a gente continua aprendendo. Então, se a gente não domestica de forma assertiva, hoje, agora, nessa vida presente, a gente não muda a realidade que nós teremos no futuro. E o que isso tem a ver com saúde e espiritualidade? Os estudos realizados, por exemplo, em Harvard, 70 anos, que eles estão estudando, sabe o quê? A felicidade. Eles estão se debruçando sobre os estudos da felicidade, para compreender o que é a felicidade. E uma das coisas que a gente já vai distinguir é que felicidade é totalmente diferente de prazer. Eu estou me sentindo aqui um momento muito prazeroso nesse frio. Mas não é momentâneo? Já eu começo a sentir mais frio ainda, eu quero já pedir para ligar esse ar. É momentâneo. Quando a gente chega em casa, com muita fome, passou o dia todo no centro espírita, não comeu nada, chega em casa, a gente quer comer até as paredes, ele sente no céu quando tem aquela comida boa, gostosa que a mãe fez, que a gente deixou já preparado, porque a gente já sabia que ia chegar com fome. Ali é prazer, não é felicidade. Quando eu sacio, acabou. Não me nutre mais, não me gera nenhuma sensação de bem-estar. Quando nós falamos de felicidade, nós podemos fazer aqui um paralelo, por exemplo, com a questão da maternidade. Por exemplo, a mãe está lá no momento do parto, a maioria delas, né? Eu nunca pari, mas eu penso que seja assim uma coisa muito dolorosa, né? Pelo que a mãe conta, seja uma coisa assim muito difícil. Mas é impressionante. A minha mãe dizia, algumas mulheres dizem que não. Minha mãe diz que não se lembra da dor do parto, porque se ela se lembrasse, ela não ia querer parir de novo. E ela dizia que mesmo no momento mais difícil, daquelas contrações mais intensas, tudo que ela queria era ver o nosso rosto, era ver que o filho estava vivo. E ela sentia felicidade nesse momento. Tinha prazer? Não, que estava doendo, mas tinha felicidade. Por quê? O que aquela mãe prospectava para o futuro? O que ela visualizava no futuro? Vocês, mães, naquele momento, o que vocês visualizavam? Pegando o bebê no colo, levando ele para casa, e aí a gente leva ele para casa com aquela sensação de felicidade, que dura só 24 horas, que quando o sono pega, né? A gente já quer baquear de novo, só que a gente tem que lembrar que já ele cresce, que ele vai ser a alegria da casa, correndo para um lado e para o outro. A mãe não tem essa esperança no filho, geralmente. Vocês tiveram essa esperança no exercício da maternidade? A maioria sim. E nós temos essas experiências em muitos momentos da vida. Quem nunca reclamou da graduação, viveu na faculdade de forma errada. E na hora que a gente recebe o nosso diploma, a gente dá graças a Deus, vai para o mercado de trabalho, a gente pensa o quê? Pronto, agora minha vida vai andar. A gente tem fé que vai dar certo. A gente sai dali com aquela alegria, não, agora vai dar certo, eu vou trabalhar, eu vou construir minha vida. E a gente tenta isso. E muitas pessoas são exitosas, outras precisam de mudar a sua perspectiva. Mas o que nos move é o sentimento daquilo que nos aguarda. Não é a dor presente, isso na felicidade. Por quê? Porque quando a gente fala de saúde e de espiritualidade, nós vamos compreender que o conceito de espiritualidade, até para a Organização Mundial de Saúde, se relaciona com o nosso sentido de vida e com o nosso propósito. A minha mãe, ela só me deu comida, ela só me agasalhou porque ela tinha certeza do que ela queria para a minha vida. Ela sabia que ela queria que eu crescesse, que eu me desenvolvesse, que eu me construísse como um indivíduo. Quando eu vou para a faculdade todos os dias, muitos dias sem gostar, eu estou indo porque eu sei o que eu quero. Eu quero um diploma, eu quero conhecimento, eu quero uma vida profissional melhor. Quando eu me dedico dentro do lar aos meus filhos, à minha esposa, ao meu marido, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero construir. Eu quero construir um lar saudável. Isso é sentido. Eu tenho um propósito para realizar aquilo. Só que qual é o problema da nossa realidade atual, especialmente entre os jovens? Porque estudos mostram
que nas faculdades de medicina existe um número exorbitante de jovens que se suicidam. Por quê? Como é que está a nossa juventude hoje? Ninguém precisa mais, ou a maioria pelo menos, porque alguns ainda vivem em situação de extrema miséria, mas a maioria de nós não precisamos lutar tanto pela sobrevivência. Os nossos pais realizam isso por nós. E nós recebemos o alimento, a comida, a bebida, e nós temos o direcionamento para a educação. Nós temos a nossa vida toda construída e direcionada pelos nossos pais. Cadê meu propósito? Porque esses mesmos estudos, eles apontam que, por exemplo, em países como a Mongólia, nessas regiões, né, da África, onde existe ainda essa extrema miséria, pobreza, os índices de suicídio são zero. Porque eles não estão ali ligados e se preocupando com o propósito e o sentido da vida. Eles estão num momento de sobrevivência. Eles estão se importando com a sobrevivência deles. E crianças que com 5 anos de idade nunca tomaram banho, nunca escovaram dente. E não pensam em desistir porque estão ligados apenas em quê? Em sobreviver. Em sobreviver. E aí nós, que temos tudo ao nosso dispor, as escolhas mais numerosas, nos perdemos nessas escolhas. E temos a dificuldade de encontrar o nosso propósito. E é por isso que hoje eu gostaria de me direcionar juntamente com um grande estudioso, ele que teve a capacidade, né, de sobreviver a um holocausto, psiquiatra austríaco de origem judaica, ele sobreviveu a um holocausto. Imaginem só, a dor humana que esta criatura não viveu. O nome dele é Viktor Frankl e ele cria, né, a logoterapia, e ele também escreve um livro que é Em Busca de Sentido, uma coisa assim. Mas ele fala muito do sentido da vida. E aí eu trouxe aqui um trechinho do seu livro que diz assim: o sentido da vida não deve ser egocêntrico. Aí a gente já muda a nossa perspectiva. Porque o meu sentido da vida, ele não pode ser bom para mim só. Porque senão, em algum momento ou da minha jornada, eu vou me ver com aquele vazio interior. Vou me ver perdida. Vou me ver me questionando dos meus propósitos, da minha caminhada. Ele não pode ser egocêntrico. Ele não pode se relacionar só a mim. Allan Kardec nos apresenta uma questão no Livro dos Espíritos que fala da sociedade. Nós precisamos conviver uns com os outros para aprender, para crescer e se construir. A lei do progresso, ela está relacionada com a lei de sociedade. Nós precisamos conviver. E se eu preciso conviver, as minhas escolhas, os meus sentidos, elas não podem ser só relacionadas a mim. E aí ele continua: felicidade e prazer não são motivos para a existência. Outra coisa bastante interessante que o Evangelho também nos apresenta: a felicidade não é deste mundo. Que a gente fica num anseio tão grande, tão grande, tão grande. Mas eu quero ter mais momentos felizes. Eu quero que a felicidade me encontre mais. Sendo que na maioria das vezes, o que eu preciso fazer é voltar os meus olhos para o horizonte. Lembra da história que eu falei da mãe? Que observa não aqui o agora, a dificuldade do hoje, mas ela olha para o futuro. O nosso futuro não é essa vida material. O nosso futuro é a vida espiritual que nos aguarda. Quantos e quantos irmãos partiram carregando consigo moléstias do corpo, e na hora que fecharam os olhos na matéria e abriram os olhos no plano espiritual, tiveram a capacidade de chegar do outro lado completamente curados. Por quê? Aprenderam a suportar as provas da vida. Aprenderam a suportar com paciência e resignação o adoecimento que lhe cometia o corpo físico. Quando a gente pensa, por exemplo, em Chico Xavier, ele era doente. Ele tinha processos de doença. Mas Chico Xavier, segundo Emmanuel, que diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma, não pode ser considerado sob essa perspectiva doente. Por quê? Porque a sua alma estava em paz. Em sua alma havia harmonia. Então, no momento em que ele estava ali psicografando e que ele percebeu que o seu olho
disseram a ele que isso havia acontecido pela tarefa. O que ele fez? Sentou e chorou, né? Não. Ele estava psicografando, ele ouviu a orientação, percebeu que estava cego de um olho e começou e continuou a psicografar. Por quê? Harmonia. Perfeita harmonia da alma. A doença que acometia o olho, o coração, não era para ele um tormento, não era para ele uma grande dificuldade. Tanto que em um momento que ele pensou que ia morrer por conta da doença, quando ele vai falar com o Dr. Bezerra de Menezes, ele diz assim, me dá um remédio para aliviar essa dor, porque eu preciso trabalhar. Porque ele tinha propósito, sentido, ele sabia exatamente o que ele veio realizar aqui. E a doença do corpo não seria para ele um obstáculo. Ele ia superar essa questão. Qual é a enfermidade que nós temos? É do corpo? É da mente? A minha enfermidade, ela está relacionada com o meu lar, com as minhas relações doentias? E se ela está, cabe a mim realizar o que de terapêutica? Se não buscar harmonizar a minha alma, para que o processo de adoecimento que chega no meu corpo, na minha família, nas minhas relações, não interfiram no meu propósito, que precisa ser maior do que tudo. Mas aí, Victor Frankl continua. Felicidade e prazer não são motivos para a existência. Eles são efeitos colaterais. É preciso dedicar-se a algo maior que si mesmo, a uma causa ou ao amor a outra pessoa. Qual é a orientação mais sublime que Jesus nos trouxe? Ele resumiu os mandamentos todos em qual? No amor. Exatamente no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Então ele resumiu nisso e Victor Frankl está falando o que aqui? Eu quero ter propósito? Eu não posso viver só para mim. A minha profissão, ela tem que ajudar os outros. O meu trabalho no centro espírita, ele tem que tocar os corações que precisam ser tocados. Eu estou aqui disposta, disponível a ajudar todos que precisam da minha ajuda. Eu estou aqui para servir. Eu estou no meu trabalho para servir. Eu estou na minha família para servir. Porque de acordo com ele, é isso que dá sentido à vida. E quem já se viu num momento, por exemplo, que é um dos sentimentos que, na minha visão, é muito difícil de ser lidado com ele, que é o sentimento, por exemplo, da inutilidade. É um dos sentimentos que mais deprime. Geralmente, quando a pessoa ela não tem esse propósito, pode ser que em algum momento da vida ela caia nesse sentimento que é contrário ao ajudar, que é se sentir inútil. Mas inútil, na minha visão, na minha percepção. E aí eu começo a me envolver naquele sentimento, e aí eu acho que eu não consigo ajudar ninguém. E aí qual é o meu objetivo? É me isolar. E se eu me isolo, eu consigo realizar alguma causa para os outros? Não. E geralmente eu me isolo por uma questão minha. Aí a gente não lembra do egocentrismo. É o nosso ego. E geralmente a primeira coisa que também as pessoas deprimidas que estão vivenciando o processo de depressão realizam, que é o se isolar. Eu não quero conviver com os outros. E lá no estudo de Harvard sobre a felicidade apresenta que a coisa que mais traz felicidade para o ser humano são as relações sociais. Então a gente percebe aqui que, primeiro, para eu ter um sentido, um propósito para a minha vida, ele não pode ser só o meu ego. Segundo, se eu quero um momento de felicidade, eu tenho que nutrir boas relações. Eu tenho que amar os outros. Eu tenho que doar esse amor. E eu tenho que colocar os meus propósitos de vida em consenso com essa questão. Aí, a partir disso, eu consigo ter um sentido para a minha vida. Que ele vai além de mim. Que ele vai além do que eu sou. E ele abrange aqueles que estão ao meu redor. E quando eu falo do sentimento de inutilidade, nós podemos observar que, se nós estamos aqui hoje, nós temos inúmeras possibilidades de auxiliar. Ah, mas eu não tenho recurso financeiro. Mas você tem
ouvidos de ouvir. Você tem uns loucos para dar bons conselhos, mas eu também não tenho isso, eu não consigo falar, eu não sei me expressar. Faz uma prece, pede a Deus de coração aberto. E quando nós vamos observar a questão da espiritualidade na visão espírita e na visão religiosa, espiritualidade está relacionada com a nossa ligação com Deus. E os estudos também mostram que a nossa relação com Deus, o fato de acreditarmos em Deus, de se envolver numa religião, deixa o corpo mais saudável. E aí eles realizam vários estudos com pessoas em processo de hemodiálise, e eles vão fazendo essa comparação, esses parâmetros, de pessoas que não acreditam, por exemplo, em Deus, e de outras que acreditam. E a gente percebe que o processo de recuperação daquele que acredita é muito mais primoroso. Por quê? Quando eu falo processo de recuperação, não é só na questão de se curar do adoecimento físico, porque muitos de nós vamos precisar do adoecimento físico. Lembra de Chico Xavier? Ele sabia que aquilo dali era necessário para o seu crescimento e para a sua evolução. Mas a maioria dos adoecimentos físicos que acometem o nosso corpo, o nosso espírito hoje, são nutridos por nós e poderiam ser também evitados por nós. Vocês lembram daquele trecho do Evangelho, capítulo 5, que fala dos tormentos voluntários? Que é aquele tormento que eu vou atrás dele. Que ele não está na minha vida passada, não. Eu estou construindo ele agora. Sabe o que é um tormento voluntário? É a gente não pensar, por exemplo, que enlatados, Coca-Cola e várias outras bebidas e comidas que são deliciosas degeneram o nosso corpo. A gente sabe que degenera, a gente faz o quê? Consome. Aí a gente vai falar assim, não, eu adoeci no estômago porque tá no meu planejamento reencarnatório. Não tava não, às vezes. Às vezes os espíritos lá plasmaram meu corpo, meu estômago aqui perfeitinho. Mas é porque eu vim com a intolerância à lactose, eu devo ter assim uma questão kármica muito forte. Às vezes não. Como eram seus hábitos antes da intolerância? Às vezes aquela intolerância ela vem como a sua salvadora para hábitos alimentares melhores. Isso é tão grave, essa questão nutricional, que tem alguns estudos agora, são muito interessantes, que eles apresentam o seguinte. Vocês conhecem alguma criança que tem déficit de atenção? Alguém aqui acha que tem déficit de atenção? Eles fazem uma relação do déficit de atenção com a desnutrição. Mas uma desnutrição que ela não é contabilizada, por exemplo, no hemograma que a gente faz e que a gente vê lá uma anemia. Não. Não é uma desnutrição que está no meu corpo. Olha, eu tenho tanto músculo, não sou desnutrido. Não. É das substâncias necessárias para que nós possamos ter um cérebro saudável. Para que a gente consiga ter uma memória melhor. Para que a gente consiga ter mais atenção. Isso tudo interfere. E, inclusive, esses estudos apresentam que nós deixamos de comer muitos alimentos que eram extremamente saudáveis e que hoje eles não são mais agradáveis ao nosso paladar. Aí a gente não come mais. E uma coisa que eu ouvi que eu achei muito interessante, que eu fiquei refletindo, foi sobre a questão de frutas. Antigamente, quando a gente não tinha a diversidade que nós temos hoje, o que nós fazíamos? A gente chegava numa frutaria, num lugar, e a gente comia a fruta da estação. A gente comia o que tinha. Mas eu quero uma banana. Mas não tem banana, tem caju. Pois eu vou comer caju. E a gente diversificava a nossa alimentação. Hoje em dia, a maioria de nós compra o quê? Banana, maçã, laranja. Aí toda semana a gente come banana, maçã, laranja. Aí todo dia a gente come uma dessas diferentes. Mas é porque eu não gosto de outra. Eu só gosto dessa. E a gente não reflete que muitas coisas que hoje nós sentimos, a gente acorda de manhã, a gente está com aquele processo de sono ainda, parece que a gente não descansou. É kármico. Não, gente. Às vezes é só uma questão nutricional. É falta de vitamina. Às vezes é uma falta de vitamina, um desânimo, do nada um desânimo. Às vezes a minha esposa baixou ali e veio o desânimo. Será que não é nutricional? Será que não é uma questão relacionada à minha alimentação? Porque esses meus hábitos, eles vão refletir também na forma como eu lido com o meu espírito. Como assim? Se eu me amo, eu vou dar para o meu corpo o melhor. E o melhor nem sempre é o mais saboroso, não é verdade?
Se eu me amo e eu quero que esse corpinho sustente mais carga de trabalho, eu preciso levá-lo para a academia. É ruim? É chato? Mas eu tenho que levar, não é verdade? Então nós vamos observando que essas nossas condutas, esses nossos hábitos, também nos direcionam para a saúde ou para o processo de adoecimento. E nós precisamos refletir sobre isso, porque nós vimos aqui uma gama de coisas e de questões que nos adoecem. Mas uma coisa também nesses meus estudos que eu observei, que eu achei muito interessante, é que, pronto, eu vou trabalhar para não adoecer. Mas se a doença ela chega até mim, ou se ela chega no meu lar, eu preciso acolher a doença e descobrir o que essa doença está querendo dizer. Para mim, que posso me encontrar no processo de doença, ou para os familiares que estão ao meu redor. E aí uma médica, que ela é médica especialista em cuidados paliativos, ela alugou um triplex na minha cabeça. Por quê? Gente, olha só o que ela disse. Alguns de vocês aqui já pensaram, por exemplo, que quando ficarem mais velhos, não querem adoecer. Não, eu quero morrer de uma vez só. Quero dormir, já acordar no outro lado da vida, sem dar notícia nem satisfação para ninguém. Deus me livre, olha, quantos e quantos idosos já ouvem falando isso. Deus me livre de ficar no hospital, dando trabalho. A gente não quer o trabalho dos outros, né? E aí uma coisa que ela disse foi: toda ruptura brusca é muito mais dolorosa. Eu chego pra você hoje e digo assim: você tá ali todo dia no trabalho, todo dia com aquela rotina, aquele costume, todo dia você vai pro seu trabalho, e aí o patrão ele chega e fala assim: acabou, tá despedido. Você chega em casa e fala: você não estava preparado para aquilo. Você não tinha se organizado financeiramente, você não tinha se organizado emocionalmente. Você está aqui vivendo um casamento maravilhoso dos seus sonhos, com aquela pessoa que você é morta de apaixonada, e você ama, e ela chega um belo dia para você, e você encontra ela com aquele sorriso, ela diz: acabou, e vai embora da sua vida. Não é brusco? A gente não se preparou para isso. E a gente encara o processo de adoecimento dessa forma, a gente quer que acabe logo. Quando a gente pensa na possibilidade de adoecer no futuro e desencarnar pelo processo de adoecimento. Só que segundo a ótica dessa médica, e que se relaciona e que me fez muito sentido, as rupturas bruscas elas são mais dolorosas. Algumas famílias e alguns espíritos precisam dela, mas que a gente não rejeita o processo de adoecimento que chega na nossa casa, na nossa família e em nós. Porque muitas vezes esse processo é o necessário para que a gente realize uma despedida digna. É o necessário para que a gente peça aquele perdão que a gente precisava pedir. É o necessário para que um familiar que estava lá longe possa vir para mais perto da família. É o necessário para unir aquela família que estava desunida. Vocês já pensaram sobre isso e refletiram sobre isso? Quantas vezes nas nossas famílias isso não aconteceu? E às vezes a gente se sente cansado cuidando de um familiar doente. A gente se revolta, a gente rejeita essa ideia. Só que aquele processo, ele é importante para quem cuida, para quem passa e para todos que estão ao redor. Por isso que a partir de hoje, observando essa questão da saúde e da espiritualidade, que nós possamos aprender com a doença que chega até nós. Mas se a doença ainda não alcançou o meu corpo e a minha mente, que eu comece a trabalhar para que ela não precise chegar, para que essa dor não precise me ensinar. E se eu não quero aprender com ela, eu tenho que aprender antes. Eu tenho que mostrar que eu já sei, que eu não preciso passar por essa prova. E aí é ter hábitos mais saudáveis, conservando pensamentos saudáveis, hábitos de vida e alimentares saudáveis. Mas eu gostaria de concluir essa fala fazendo a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde nós temos uma mensagem do Espírito de Verdade, e ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Que a gente lembre todos os dias e sempre que Jesus é o grande médico das almas. Que no momento da dor, da aflição, da angústia, que no momento da ansiedade, da preocupação, da insegurança, que no momento da dúvida, a gente lembre que Ele é o médico das nossas almas. Que Ele está aqui para segurar as nossas mãos no momento em que nós nos sentimos fraquejando.
que Ele está aqui para nos sustentar e para depositar em nosso coração o medicamento que nós necessitamos. E se eu não estou doente, que eu lembre que esse mesmo médico, na hora que eu peço, Ele intercede por mim. Muitas vezes Ele não pode curar o meu irmão, o meu amigo ou amigo, mas Ele dá a força necessária para que a gente consiga passar por esse momento, obtendo o aprendizado que nós necessitamos, construindo os vínculos que nós necessitamos, construindo em nós o amor que nós necessitamos, ou seja, em resumo, aprendendo. Então, todo o processo de doença tem a nos ensinar. E nós precisamos aprender com cada um deles. Mas que a gente não esqueça que, quando a gente trata de espiritualidade, nós estamos tratando de sentido para as nossas vidas. E que o sentido da nossa vida não está relacionado a mim, está relacionado a nós. Então, que a gente possa levar essas reflexões para a nossa casa, nesse dia de hoje. Que a gente possa chegar, refletir, pensar, buscar o que a gente pode mudar, o que a gente pode transformar e como nós podemos nos conduzir nessa vida que é linda, é breve, é passageira. Nós sabemos que nós não temos muito tempo na Terra, já a gente está lá do outro lado e a gente quer chegar lá como? Bem, não é mesmo? A gente quer chegar lá com o sentimento de dever cumprido, com a nossa consciência tranquila. Então, que nós possamos construir desde já e agora esses sentimentos em nós. Então, nós vamos fazer a nossa prece final. Vai deixar. Agradecendo aos espíritos amigos que aqui se encontram conosco, que nos envolveram nesses sentimentos de paz, de harmonia, que envolveram os nossos corações nas inspirações sublimes, que nos fortalecem, que nos engrandecem e que nos preparam para ter mais saúde para as nossas vidas e para a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Aos sábados, no final da palestra, não terá mais vibração, porque a vibração agora é 3h30 da tarde, do sábado. Pois muito obrigada. Vamos ao próximo.